Olá, meus queridos irmãos e amigos! Que alegria imensa ter você aqui mais uma vez no canal Unidos na Verdade. Sejam todos muito bem-vindos à nossa preparação semanal. Hoje, nós vamos analisar um estudo que é um verdadeiro abraço de Jeová no nosso coração. O tema é Jesus, nosso sumo sacerdote que nos compreende bem. Sabe, às vezes passamos por momentos em que nos sentimos sozinhos, achando que ninguém entende a nossa dor ou as nossas fraquezas. Mas o estudo de hoje vai nos mostrar que Jesus não só nos entende, como sente profundamente o que nós passamos. É um consolo maravilhoso saber que não estamos sozinhos nessa caminhada. Então, já prepara a sua Bíblia, a sua revista e vamos fortalecer a nossa fé juntos. E antes de começarmos, eu quero muito saber quem está aqui comigo hoje. Escreva aqui nos comentários de qual cidade ou estado do Brasil ou de qual país você está assistindo. Eu amo ver como a nossa família mundial está conectada. Deixe seu comentário e o seu like e vamos começar. Objetivo: ver por que Jesus é o melhor sumo sacerdote que podemos ter e como ele nos ajuda de várias maneiras hoje. Parágrafos 1 e 2a. Por que Jeová enviou seu Filho à Terra? B. O que vamos ver neste estudo? Uns 2000 anos atrás, Jeová enviou seu Filho mais precioso à Terra. Por quê? Um dos motivos foi para livrar a humanidade do pecado e da morte e para desfazer o mal causado por Satanás. Mas Jeová também sabia que a vida de Jesus como humano o prepararia ainda mais para ser um excelente sumo sacerdote, alguém que nos compreende, sente nossa dor e tem compaixão. Jesus começou a cumprir esse papel depois de seu batismo, no ano 29. Neste estudo, vamos ver como a vida de Jesus aqui na Terra o preparou para ser um sumo sacerdote ainda mais qualificado. É importante entender como Jesus foi aperfeiçoado para esse papel. Assim, vai ser mais fácil nos achegar a Jeová, mesmo quando ficamos desanimados por causa de nossos erros e falhas. Hebreus 5, 7-9 diz: Durante sua vida na terra, Cristo fez pedidos e súplicas, com fortes clamores e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E ele foi ouvido por causa do seu temor de Deus. Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. E depois de ter sido aperfeiçoado, tornou-se responsável pela salvação eterna de todos os que lhe obedecem. Por que Jeová enviou seu Filho à Terra? O que vamos ver neste estudo? Hebreus 5, 7-9. Jeová enviou Jesus por dois grandes motivos. Primeiro, como todos sabemos, para nos livrar do pecado e da morte e destruir as obras de Satanás, como lemos em João 3,16 e 1 João 3,8. Mas havia um segundo motivo muito especial. Jeová sabia que viver como humano prepararia Jesus para ser um sumo sacerdote perfeito, alguém capaz de sentir nossa dor. O estudo de hoje vai nos mostrar justamente isso, como a vida de Jesus aqui na Terra o aperfeiçoou para nos entender e nos ajudar, conforme Hebreus 5, 7-9 destaca. O Filho amado de Deus vem para a Terra. Parágrafos 3 e 4. Por quais grandes mudanças Jesus teve que passar quando veio para a Terra? Muitos de nós já passamos por mudanças na vida, como, por exemplo, mudar de um lugar que amamos muito e deixar para trás família e amigos. Mudanças assim podem ser bem difíceis. Mas nunca nenhum humano teve que passar por mudanças tão grandes como as que Jesus passou. Ele foi o primeiro anjo que Jeová criou e era o mais importante de todos. Lá no céu, Jesus estava rodeado do amor de Jeová e sempre se sentia feliz porque trabalhava diretamente com seu Pai. Mesmo assim, Filipenses 2,7 diz que Jesus estava disposto a abrir mão de tudo que tinha, deixando sua posição no céu para viver junto com humanos imperfeitos na terra. Também pare para pensar em como foram os primeiros anos de Jesus na terra. Sabemos que Jesus nasceu numa família pobre,
porque seus pais ofereceram um sacrifício humilde depois que ele nasceu. Além disso, ao saber do nascimento de Jesus, o perverso rei Herodes tentou matá-lo. Para se livrar das garras de Herodes, a família de Jesus teve que viver como refugiados no Egito por um tempo. Que diferença da vida que Jesus tinha no céu! Por quais grandes mudanças Jesus teve que passar quando veio para a Terra? Imagine a mudança radical que Jesus enfrentou. Ele era a primeira criação de Deus, vivia feliz no céu trabalhando ao lado de Jeová, como diz Provérbios 8:30. Mas, por amor, ele abriu mão de tudo, como explica Filipenses 2:7, para viver entre humanos imperfeitos. Além disso, ele nasceu em uma família pobre. Seus pais ofereceram um sacrifício humilde, segundo Lucas 2:24, e logo cedo teve que fugir para o Egito, como refugiado para não ser morto por Herodes. Foi uma mudança imensa de realidade. Parágrafo 5. O que Jesus viu durante sua vida na Terra e como isso o preparou para ser um sumo sacerdote compreensivo? Durante sua vida aqui na Terra, Jesus via sofrimento por todo lado. Com certeza, ele enfrentou a perda de pessoas amadas, pelo visto até a morte de seu pai adotivo José. Durante seu ministério, Jesus teve contato com leprosos, cegos, paralíticos e pais que estavam sofrendo com a perda de seus filhos. E Jesus sentia compaixão por essas pessoas. É verdade que Jesus já tinha visto o sofrimento dos humanos quando estava lá no céu. Mas agora, como homem na terra, ele via o sofrimento da humanidade de outro ponto de vista. As coisas que Jesus passou aqui na terra o ajudaram a entender os sentimentos, as frustrações e as dores da humanidade. E como qualquer outro humano, ele também se sentiu cansado, preocupado e triste. Uma imagem relacionada ao parágrafo 5 mostra um grupo de pessoas em volta de Jesus, implorando para que ele cure suas doenças. Jesus bondosamente segura os braços de um homem idoso que está doente. A legenda diz: Jesus se preocupava profundamente com os sentimentos e o sofrimento das pessoas ao seu redor. O que Jesus viu durante sua vida na Terra e como isso o preparou para ser um sumo sacerdote compreensivo, veja também a imagem. Aqui na Terra, Jesus viu o sofrimento de perto e sentiu na pele o que é ser humano. Ele perdeu pessoas amadas, provavelmente seu pai adotivo José, e viu a dor de leprosos e cegos, sentindo profunda compaixão, como vemos em Mateus 9:36. Isaías 53:4 diz que ele carregou as nossas doenças, ou seja, ele não apenas observou do céu, ele vivenciou o cansaço, a tristeza e as preocupações humanas. Isso o preparou para entender exatamente o que sentimos hoje. Jesus mostra empatia pelas pessoas. Parágrafo 6. O que as comparações que Isaías usou nos ensinam sobre a empatia e a compaixão de Jesus? Durante seu ministério, Jesus mostrou grande empatia pelos que eram maltratados. E por fazer isso, ele cumpriu uma profecia. Nas escrituras hebraicas, aqueles que são fortes e poderosos, às vezes são comparados a um jardim bem regado ou a árvores grandes e altas. Mas aqueles que são indefesos e tratados injustamente são comparados a uma cana esmagada e a um pavio que está quase se apagando, ou seja, coisas que normalmente não têm muito valor para as pessoas. Sob inspiração, Isaías usou essas comparações para falar do amor e compaixão que Jesus mostraria às pessoas que muitas vezes eram desprezadas pelo mundo. Isaías 42:3 diz: Não quebrará nenhuma cana esmagada, nem apagará um pavio que ainda estiver fumegando. Com fidelidade, ele trará a justiça. O que as comparações que Isaías usou nos ensinam sobre a empatia e a compaixão de Jesus? Isaías 42:3. Isaías usou duas comparações lindas em Isaías 42:3. A cana esmagada e o pavio que está quase se apagando. Essas figuras representam pessoas que se sentem fracas, maltratadas ou sem esperança. A profecia garantia que Jesus não esmagaria quem já estava fraco, nem apagaria a última chama de esperança de alguém.
Pelo contrário, ele trataria essas pessoas com muito carinho e cuidado. Parágrafos 7 e 8. Como Jesus cumpriu a profecia de Isaías? Em seu evangelho, Mateus mostrou que Jesus cumpriu a profecia de Isaías. Não quebrará nenhuma cana esmagada, nem apagará um pavio que ainda estiver fumegando. Mateus 12, 20. Alguns dos milagres de Jesus ajudaram pessoas que eram maltratadas, que talvez se sentissem como uma cana esmagada, e pessoas sem esperança que se sentiam como um pavio que está quase se apagando. Por exemplo, certa vez Jesus encontrou um homem que estava coberto de lepra. Que esperança esse homem tinha de ser curado e de poder estar de volta na companhia de sua família e amigos? Jesus também conheceu um homem que era surdo e tinha um impedimento na fala. Como você acha que esse homem se sentia ao ver outras pessoas conversando de forma animada, sem poder participar? Mas não para por aí. Nos dias de Jesus, muitos judeus acreditavam que as pessoas doentes e deficientes estavam sendo punidas por causa de seus próprios pecados ou por causa dos pecados dos seus pais. Por causa dessa crença errada, essas pessoas, que já estavam sofrendo, ainda eram desprezadas por outros e se sentiam sem valor nenhum. Cumprindo a profecia de Isaías, Jesus curou essas pessoas e mostrou que Deus se preocupava com elas. Que confiança isso nos dá? Como Jesus cumpriu a profecia de Isaías? Jesus cumpriu isso literalmente. Em Mateus 12, 20, vemos que ele trouxe esperança para quem se sentia esmagado, como o leproso de Lucas 5, 12, 13. Jesus não só o curou, mas o tocou, devolvendo sua dignidade. Ele também curou um homem surdo e gago, tirando-o da multidão para não o embaraçar, como Marcos 7, 32, 33. Jesus mostrou que, diferentemente do que muitos pensavam na época, a doença não era uma punição de Deus. Ele provou que Jeová se importa com quem sofre. Parágrafo 9. Como sabemos que nosso sumo sacerdote realmente compreende humanos imperfeitos? Hebreus 4, 15 e 16 diz: Pois não temos um sumo sacerdote incapaz de compreender as nossas fraquezas, mas temos um que foi provado em todos os sentidos como nós, porém sem pecado. Então, com confiança, aproximemo-nos do trono de bondade merecida, a fim de receber misericórdia e achar bondade merecida, para nos ajudar no tempo certo. Podemos ter certeza que Jesus sempre vai ter empatia por nós. O que isso quer dizer? A palavra grega traduzida como compreender, em Hebreus 4,15, significa sentir profundamente a tristeza e a dor dos outros. Veja também Hebreus 10:34, onde essa mesma palavra grega é traduzida como solidários. Quando lemos na Bíblia sobre os milagres de Jesus, podemos ver que ele tinha profunda compaixão pelas pessoas. Ele não curava as pessoas só por obrigação. Ele realmente se importava com elas e queria ajudá-las. Por exemplo, quando Jesus curou o leproso, ele poderia ter feito isso de longe, mas ele preferiu tocar no homem. E provavelmente essa foi a primeira vez que alguém tocou naquele homem depois de muitos anos. Pense também em quando Jesus curou o homem surdo. Ele bondosamente levou aquele homem para um lugar mais tranquilo, longe do barulho da multidão. Além disso, quando um fariseu não foi bondoso com uma mulher arrependida, que tinha lavado os pés de Jesus com suas lágrimas e secado com seus cabelos, Jesus foi firme e logo a defendeu. Jesus não evitou as pessoas que estavam doentes e nem aquelas que tinham cometido algum pecado grave. Na verdade, ele queria que essas pessoas viessem até ele e queria mostrar o amor que sentia por elas. Podemos ter certeza que Jesus continua mostrando a mesma empatia por nós. Como sabemos que nosso sumo sacerdote realmente compreende humanos imperfeitos? Hebreus 4, 15, 16. O texto temático de Hebreus 4, 15 nos garante que não temos um sumo sacerdote incapaz de nos compreender. A palavra grega usada ali significa sentir profundamente a dor do outro. Jesus provou isso quando defendeu a mulher pecadora que chorou aos seus pés em Lucas 7,44, ou quando tocou no leproso.
Ele não fazia isso por obrigação, mas porque realmente se importava. Hoje, ele continua tendo essa mesma empatia por nós e quer que nos acheguemos a ele sem medo. Imitando nosso sumo sacerdote hoje. Parágrafo 10. O que podemos usar hoje para ajudar os surdos e os cegos? Como seguidores de Jesus, nós fazemos o máximo para imitar a Ele em mostrar amor, empatia e compaixão. É claro que não conseguimos curar os surdos e os cegos, mas nós podemos ajudar essas pessoas em sentido espiritual. Por exemplo, nossas publicações baseadas na Bíblia estão hoje disponíveis em mais de 100 línguas de sinais. E para os que têm baixa visão, existem publicações em braille em mais de 60 idiomas. E também temos audiodescrições dos nossos vídeos em mais de 100 idiomas. Tudo isso é feito para ajudar os surdos e os cegos a serem amigos de Jeová e de seu Filho Jesus. Um conjunto de imagens relacionado ao parágrafo 10 mostra, à esquerda, irmãos e irmãs cantando um cântico em língua de sinais em uma reunião da congregação. A legenda diz: mais de 100 línguas de sinais. À direita, uma irmã cega lê a Bíblia em braille. A legenda diz: mais de 60 idiomas em braille. A legenda relacionada ao inteiro conjunto de imagens diz: nossas publicações baseadas na Bíblia estão disponíveis em mais de 1000 idiomas. O que podemos usar hoje para ajudar os surdos e os cegos? Veja também as imagens. Nós imitamos a Jesus ajudando espiritualmente a todos. Hoje temos instrumentos incríveis para ajudar espiritualmente a todos. Vídeos em publicações em mais de 100 línguas de sinais para os surdos. E para os cegos, ou quem tem baixa visão, temos materiais em braille em mais de 60 idiomas e arquivos de audiodescrição. Como diz 1 Pedro 3:8, buscamos mostrar simpatia, garantindo que todos possam ser amigos de Jeová. 11. Parágrafo 11. Como a Organização de Jeová mostra compaixão por todas as pessoas, assim como Jesus? A Organização de Jeová se esforça em ajudar pessoas de todo tipo. Lembre-se que, depois de ser ressuscitado, Jesus derramou o Espírito Santo para que todos os que estavam na festividade de Pentecostes pudessem ouvir as boas novas no seu próprio idioma. Atos 2, 5-7 diz: naquela ocasião, estavam em Jerusalém judeus devotos, de toda a nação debaixo do céu. Assim, quando se ouviu aquele som, uma multidão se ajuntou e ficou surpresa, porque cada um ouviu os discípulos falar no seu próprio idioma. Realmente, ficaram muito espantados e disseram: não são galileus todos esses que estão falando? O versículo 33 diz: portanto, visto que ele foi enaltecido à direita de Deus e recebeu do Pai o prometido Espírito Santo, derramou o que vocês estão vendo e ouvindo. Seguindo a liderança de Jesus, a organização produz publicações baseadas na Bíblia em bem mais de 1000 idiomas, alguns falados por um número pequeno de pessoas. Por exemplo, alguns idiomas ameríndios, idiomas indígenas das Américas, são falados por relativamente poucas pessoas na América do Norte e do Sul. Mesmo assim, estão disponíveis publicações em mais de 160 desses idiomas para que todos os que falam essas línguas tenham a oportunidade de ouvir as boas novas. Nossas publicações também estão disponíveis em mais de 20 idiomas romani, idiomas falados por povos ciganos. E milhares de pessoas que falam essas línguas já estão servindo a Jeová. Um conjunto de imagens relacionado ao parágrafo 11 mostra, à esquerda, uma irmã ameríndia sorrindo enquanto segura com carinho uma Bíblia em seu idioma. A legenda diz: mais de 160 idiomas ameríndios. E à direita, uma irmã que fala romani e sua filha assistindo felizes a um evento teocrático. A legenda diz: mais de 20 idiomas romani. Como a Organização de Jeová mostra compaixão por todas as pessoas, assim como Jesus. Assim como no Pentecostes, quando todos ouviram as boas novas em seu próprio idioma, Atos 2, 6, a Organização de Jeová hoje faz um esforço colossal para traduzir a verdade para todos.
Temos publicações em mais de 1000 idiomas. Isso inclui línguas indígenas com poucos falantes e mais de 20 dialetos romani. Isso prova que, para a Organização de Jeová, cada pessoa é valiosa, não importa a língua que fale. Parágrafo 12. O que mais a Organização de Jeová faz pelas pessoas hoje? Além de ajudar as pessoas a conhecer as boas novas, a Organização de Jeová ajuda as vítimas de desastres naturais. Para isso, milhares de voluntários testemunhas de Jeová se colocam à disposição para ajudar os que passam por esses desastres. A organização também providencia locais simples onde as pessoas podem se reunir para aprender mais sobre o amor de Deus por elas e para adorá-lo. 12. O que mais a Organização de Jeová faz pelas pessoas hoje? Além do alimento espiritual, a organização age de forma prática. Quando ocorrem desastres naturais, milhares de voluntários são mobilizados para ajudar as vítimas, mostrando o amor cristão na prática. Também construímos salões do reino simples e dignos, onde as pessoas podem se reunir e sentir o amor de Deus e dos irmãos. Nosso sumo sacerdote pode ajudar você. Parágrafo 13. Quais são algumas maneiras de Jesus nos ajudar? Jesus, como nosso bom pastor, dá atenção às necessidades espirituais de cada um de nós individualmente. Às vezes, nossas circunstâncias na vida podem nos fazer sentir como um pavio que está quase se apagando, ou como uma cana machucada. Talvez nos sintamos muito desanimados por causa de uma doença séria, um erro que cometemos, ou algum desentendimento com um irmão ou uma irmã. Por causa do sofrimento que estamos enfrentando, podemos achar difícil olhar além e enxergar nossa esperança para o futuro. Mas lembre-se que Jesus vê o que você está enfrentando e Ele entende até os seus pensamentos mais profundos. Por causa da compaixão e empatia que Ele sente por você, Ele quer fazer algo para te ajudar. Por exemplo, Ele pode usar o Espírito Santo para te dar força quando você se sentir fraco. Além disso, Jesus pode usar as dádivas em homens, ou seja, os anciãos, e também outros irmãos e irmãs para encorajar, apoiar e ajudar você. 13. Quais são algumas maneiras de Jesus nos ajudar? Jesus, nosso pastor, conhece nossas necessidades individuais. João 10:14. Quando nos sentimos como aquele pavio quase se apagando, por doença ou desânimo, Ele vê e entende. Ele nos ajuda nos dando força através do Espírito Santo e também usa as dádivas em homens mencionadas em Efésios 4:8, nossos queridos anciãos e irmãos maduros para nos encorajar e apoiar nos momentos difíceis. Parágrafo 14. O que podemos fazer quando nos sentimos tristes? Se sua chama está quase se apagando, ou se você se sente esmagado, lembre-se que Jesus é nosso sumo sacerdote e medite no que isso significa para você. Lembre-se que Jeová enviou Jesus à Terra não só para dar a sua vida como resgate, mas também para ajudar Jesus a entender melhor os problemas que enfrentamos como humanos imperfeitos. Quando estamos tristes por causa de nossos erros e falhas, Jesus está sempre pronto e disposto a nos dar a ajuda no tempo certo. 14. O que podemos fazer quando nos sentimos tristes? Se você se sentir triste ou esmagado, lembre-se de que Jesus está no céu, mas já esteve aqui e sabe o que é sofrer. Medite no fato de que ele foi enviado não só para o resgate, mas para ser esse sumo sacerdote compreensivo. Como diz Hebreus 4:16, podemos nos aproximar dele com confiança para receber ajuda no tempo certo. Ele nunca vai nos rejeitar quando estivermos arrependidos ou precisando de consolo. Parágrafo 15. O que ajudou um irmão a voltar para a congregação? Jesus também guia aqueles que estão se esforçando em procurar e ajudar os que se afastaram do rebanho de Jeová. Veja o que aconteceu com Estéfano. Depois de estar removido da congregação por 12 anos, ele decidiu ir a uma reunião. Ele diz: Não foi fácil para mim, mas eu queria fazer parte da família amorosa de Jeová de novo. Os anciãos que se reuniram comigo me receberam muito bem.
Às vezes, eu me sentia muito triste por ter deixado Jeová e queria desistir. Mas os irmãos me lembravam que Jeová e Jesus queriam que eu perseverasse. Quando eu fui readmitido, a congregação inteira recebeu a mim e minha família de braços abertos. Mais tarde, minha esposa começou a estudar a Bíblia, e hoje servimos a Jeová como família. Nosso amoroso sumo sacerdote fica muito feliz ao ver pessoas arrependidas serem ajudadas a voltar à congregação. 15. O que ajudou um irmão a voltar para a congregação? O exemplo do irmão Estéfano é tocante. Ele ficou afastado por 12 anos, mas o amor dos anciãos e da congregação o ajudou a voltar. Isso reflete o cuidado de Jesus, que vai atrás da ovelha perdida. Mateus 18, 13. O acolhimento carinhoso dos irmãos lembrou a ele que Jeová e Jesus queriam que ele perseverasse. Hoje, ele e sua família servem felizes a Jeová. Parágrafo 16. Por que você é grato por ter um sumo sacerdote tão compreensivo? Durante sua vida na terra, Jesus deu a ajuda que muitas pessoas precisavam no momento certo. Hoje, podemos ter total confiança de que Ele vai nos ajudar sempre que precisarmos. E em breve, no Novo Mundo, Ele vai ajudar os humanos obedientes a ficarem totalmente livres do pecado e da imperfeição. Somos muito gratos ao nosso Deus cheio de amor e misericórdia, Jeová, que nos deu um sumo sacerdote tão compreensivo, seu Filho, Jesus. Por que você é grato por ter um sumo sacerdote tão compreensivo? Somos gratos porque sabemos que Jesus não é um juiz distante, mas um amigo que nos entende e que já nos ajudou no passado. Temos a confiança de que Ele continuará nos ajudando hoje e no futuro nos guiará à perfeição no novo mundo. É um privilégio imenso ter um sumo sacerdote que reflete tão perfeitamente o amor e a misericórdia de seu Pai, Jeová. O que você aprendeu? Por que viver como humano ajudou Jesus a se tornar o melhor sumo sacerdote para nós? Porque ao viver como humano, ele sentiu na pele nossas dores, tentações e sofrimentos. Isso permite que ele tenha verdadeira empatia e compreenda profundamente o que passamos. Como Jesus cumpriu Isaías 43? Ele cumpriu essa profecia ao tratar com carinho e dignidade os que eram desprezados, doentes ou desanimados, a cana esmagada, ao invés de piorar a situação deles. Como nosso sumo sacerdote nos ajuda hoje? Ele nos ajuda nos dando o Espírito Santo, usando os anciãos para nos encorajar e guiando a organização para prover alimento espiritual e ajuda prática em momentos de necessidade.